paciência. O amor é eterno, existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem perfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. A casa de vocês, este local aqui, onde muitos vêm buscar um conforto, renovar a esperança, olhar para a vida, ver também os desafios, as imperfeições e também, claro, os erros e buscar as correções, leva o nome de Caminho de Damasco. Curiosamente, quem escreve o texto que acabei de ler é alguém que fez o Caminho de Damasco e necessitou cair do cavalo, literalmente, dar com a cara no chão para transformar a sua vida. Assim nós também, quantas vezes ao longo da nossa existência humana, também caímos dos nossos cavalos, para que com a cara no chão possamos sacudir a poeira, dar a volta por cima e recomeçar numa experiência nova que não nos destrói, mas nos capacita a continuar. Então, proponho a vocês a pensar algumas coisas: a vida, a morte, a culpa, o perdão. Tudo graça de Deus. O homem, num movimento que o angustia, sempre vai questionar: viver é morrer? Ou morrer é viver? Cair na culpa é vivenciar a necessidade do perdão? Ou o perdão só pode ser sentido por meio da culpa? Mas nunca devemos nos esquecer de algo: tudo é ação de Deus a nos lapidar na evolução do ser. Não somos totalmente perfeitos. Caminhamos buscando uma perfeição. Na Diocese de Linz, aonde eu estou, quando lá cheguei em 1996, tinha um mantra que alguns movimentos da igreja não acham legal falar mantra, mas um refrão meditativo que nos faz pensar na graça de Deus em todos os momentos da nossa vida. Ele é mais ou menos assim: vindo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Vindo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas, luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Aristóteles escreveu que o homem é um ser racional que sabe que vai morrer um dia. Eu trouxe esse tema porque há 1 ano e 1 mês atrás, a morte em mim causou um certo espanto. E tenho refletido muito sobre a questão de morte, vida, culpa, perdão, mas tudo na graça de Deus. Nós, seres humanos, somos os únicos seres que temos a consciência da nossa finitude. Sabe que sua vida tem começo, meio e fim.
Nós todos somos um ser para a morte, como Heidegger escreveu. Por saber que a finitude neste mundo, neste período terrestre, que todos nós somos convidados a caminhar, o homem já coloca em si a semente da angústia, do medo, da incerteza, da vivência da culpa como algo que o condena. Deveria se esforçar para ser melhor, mais amável e buscar a cada dia, um novo jeito de ser melhor, mais humano, a ponto de ser mais divino. Pois quanto mais eu me humanizo, mais divino eu sou. Pois em si, em cada um de nós, está a semente da imortalidade, a centelha do amor divino, que deve arder em nossos corações. O homem é um ser em constante insatisfação. Nunca se satisfaz com o que é, com o que faz, com o que deixou de fazer, com o que não possui ou conquistou, e nem com o que possui ou possa vir a possuir. O homem vive desde sempre uma pulsão de morte para a vida e de vida para a morte. Ele cria um completar-se incompleto e um incompleto que imagina completá-lo. Digo, ele busca sempre preencher-se do que não deveria, se fazendo um nada, quando na verdade foi criado para ser tudo e dar conta do tudo que lhe foi entregue. Está continuamente buscando algo a mais, sempre na sua insatisfação. Está sempre almejando o infinito e deseja alcançá-lo. Quer a todo custo ter respostas, até onde não as pode encontrar. O ser humano tem consciência dos seus limites e mesmo assim ignora o fato de ser insuficiente em si mesmo. Procura a perfeição, sempre mascarando suas imperfeições. Gera em si crises existenciais, arquiteta situações contraditórias e por muitas vezes age negando o inegável. E diante das angústias, medos e desilusões, abraça respostas no que chama de crença, fé, transcendência. Assim, ameniza a dor da finitude e assume em si, para si, a experiência com o divino, na esperança da imortalidade, vida após a morte ou vida plenificada, que nasce da morte, não como fim, mas como uma realização segura e confortável no aconchego do inorgânico, onde o repouso se faz e a dor, o sofrimento e a morte, como nós a imaginamos, não existe e nunca existirá. Mas qual é a nossa experiência de vida, morte e culpa? Quantos dos nossos irmãos devem ser sanados, curados, na vida presente para a verdadeira vida, na vida futura, que também tem os seus altos e baixos, quando a porta da morte se abre e na angústia da vida muitos ali adentram, carregando as suas culpas, as quais não os condena, mas ainda traz esperança de serem transformados na graça, na misericórdia, no perdão e na luz divina. A médica com residência em geriatria e gerontologia no Hospital das Clínicas, Ana Cláudia Quintana Arantes, a qual possui pós-graduação em psicologia, escreveu um livro cujo título é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. Então começo a instigá-los dizendo o seguinte: como você tem olhado a sua vida? Tem observado a sua vida? Ou melhor, o seu compromisso de vida, ou os seus compromissos de vida. No livro, a autora e médica nos atenta para algo que nem sempre refletimos, ou não queremos nem pensar. Ela assim diz: sobre a arte de ganhar, existem muitas lições,
Mas, sobre a arte de perder, quais lições temos? Ninguém quer falar a respeito disso, mas a verdade é que passamos muito tempo da vida em grande sofrimento, quando perdemos bens, pessoas, realidades e sonhos. Saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Saber perder, tomar consciência do que for perdido, é vencer a culpa e não poder ter mais. É superar a culpa em se culpar por algo, ou situações, ou ainda circunstâncias, e não temos domínio e nem podemos mudar os conhecimentos ou as vontades e até mesmo os nossos desejos. Perguntemo-nos: eu me culpo de quê? Faço um parênteses aqui. Nesses quase 19 anos de ministério sacerdotal, o lugar que mais me impactua é o sacrário e também o local da confissão. O sacrário por ser um sinal da presença do divino entre nós, e sempre nos espera e quer nos abraçar, independente do que somos ou o que nos tornamos. Deus sempre vai querer abraçar a cada um dos seus filhos e filhas. E Ele nunca vai nos perguntar das nossas culpas e imperfeições. Ele apenas vai nos chamar de filhos e filhas e nos dar o abraço de aconchego, de carinho e de restauração. Porém, dentro do confessionário, aonde na liturgia católica Deus perdoa os pecados, tem o costume de perguntar ao penitente: Deus te perdoa. E você se perdoa? Imaginem as muitas respostas que eu escuto. Eu não me perdoo. É uma das respostas mais ouvidas dentro de uma confissão. Mas se Deus te perdoa, sabe da sua capacidade de mudar, por que ainda tem tanto medo de perdoar-se a si próprio? De romper as barreiras da sua culpa, dos seus medos e das suas angústias, e de se transformar, se deixar lapidar, ser realmente transformado no amor que faz com que o ser humano renasça nos vários ciclos que a vida nos oferece. Todo homem passa por essa experiência em um determinado momento de sua existência, de sua estadia nesse percurso terreno. Pensemos um pouquinho na revelação bíblica e longe de voltarmos as costas para nos refugiar em sonhos ilusórios, em qualquer época que se examine, encontramos o fato que denominamos culpa e o aniquilamento da mesma, dando a esta a morte como sentença. Mas a morte nunca deve ser vista como uma condenação pela culpa ou pelo pecado. Por mais que a gente escute na carta de Paulo aos Romanos, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida. Continua o próprio apóstolo. A vida em Cristo Jesus. A culpa nos foi tirada, o pecado também foi tirado. Nós devemos viver sempre na graça do Senhor. Essa experiência atinge seres queridos, outros nem tantos, causa também a nós aflições, nos que ficamos aqui, nós que aqui ficamos, nos faz também refletir o nosso fatídico dia. Se estou nesse mundo, vivendo como? Me preparando para a vida que me espera? O que eu tenho feito pelo meu irmão e pela minha irmã? Quando somos omissos, a primeira coisa que deveria nos chamar a atenção é a culpa de eu não estender a mão àquele que chega até mim. Esta é uma experiência que a caridade nos faz e, claro, nos provoca a romper o nosso egoísmo, o nosso individualismo
e a nossa falta de caridade. Tenhamos uma certeza: nós não fomos feitos para a morte, fomos criados para a vida, para esse ciclo de grande realização e evolução de todos nós. Somos imagem e semelhança do Criador, o qual sabe de nossas falhas e sempre nos amou e não nos condenou, nem nos culpou, mas nos quer tão bem e junto dele que nos deu o seu Filho, Jesus, nosso mestre, irmão maior de caminhada, que veio para nos mostrar a direção a seguir, a luz a se buscar, a caridade a ser praticada. Pois Deus amou tanto o mundo que nos deu seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. A culpa pode me condenar? Bom, gostaria de pensar que a culpa ou o sentimento de culpa não vem para me condenar, mas para me alertar que preciso mudar, melhorar, me refazer, me desconstruir, para me reestruturar e retomar a minha vivência e convivência com os demais. Somos falhos, sim, somos falhos. Ninguém pode negar isso. O processo é longo e às vezes lento. Caímos e levantamos. Eis o ritmo que nos é dado, pois o ser humano está em uma constante construção e reconstrução. A culpa não pode dominar sobre nós. Quantos espíritos encarnados ou desencarnados sentem a sensação de culpa a oprimir o coração e a alma deles? E devem eles também aprenderem a lição do amor que tudo pode, que tudo oferece e tudo transforma. Nem a sensação de pecado e desgraça nós somos convidados a ter em nós, porque no livre-arbítrio que nos foi confiado, estamos todos prontos a abraçar a graça de Deus. O Senhor nos torna livre para escolher com discernimento e coragem o caminho pelo qual nós queremos trilhar a nossa vida. O próprio Jesus assim se colocou para todos nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dou-te condições para sair da tua culpa e rever a sua experiência de vida. Diante disso, então, pautemos um pouco sobre as nossas concepções relativas à morte e à sobrevivência na antiguidade grega. Caminhemos por entre Sócrates, Platão, Aristóteles, mas não deixemos de nos debruçar também em Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Na mitologia grega, aparece como um meio de explicar a origem da vida e os muitos percalços e situações angustiantes e inexplicáveis, entre eles a morte e o além-vida, ou melhor, o pós-morte. Com base nos pontos míticos, após a morte só permanece a sombra que desce para o Hades, o submundo, erroneamente comparado ao inferno. O inferno não é um lugar físico, mas um lugar, um estado espiritual que você se coloca. Os homens, após a morte, eram julgados por 3 juízes, Eacos, Minos e Radamanto. Os absolvidos eram levados para os campos elíseos, e os condenados iam direto para o Tártaro, lugar do eterno tormento e sofrimento que ficava abaixo do Hades, onde recebiam penas específicas conforme seus erros cometidos. Diz a escatologia cristã, pegando um pouquinho dos pontos míticos na Grécia Antiga. Mas onde está o inferno na minha vida? O inferno está nas minhas atitudes, que mata o ser humano em mim e o ser humano no outro. Aí está o inferno. Sócrates tinha uma visão integral do homem. Era importante tanto o corpo como a alma para o processo de interação do homem com o mundo. Platão, apesar de ter sido discípulo dele, tinha uma visão dualista do homem. Considerava o corpo como sendo um túmulo da alma e a morte como um dia de libertação. Na filosofia de Platão, por causa da sua dimensão espiritualista, a Igreja também assim quis olhar
harmonizando-a com a mensagem cristã, dando assim um nascimento para o platonismo. Mas como eu ainda vou entender, ou pelo menos buscar compreender, a origem da morte? A morte não é apenas a saída deste mundo para um outro mundo. A morte é quando eu não quero realmente viver a vida que eu devo viver e oferecer ao meu irmão e à minha irmã. Porém, sempre pensamos a morte como consequência, a morte como um destino universal, a morte como o término da vida terrestre, a morte como algo nos dado por causa de culpas na alma e no espírito. Meu irmão e minha irmã, não olhe para a morte assim e nem culpe a sua vida, pois ela é dom precioso do próprio Criador. No Dicionário Crítico de Teologia, no verbete morte, assim se lê: para a morte é uma insuficiência de definição. Ao mesmo tempo, a morte é vista como um salário do pecado. Mas o pecado não nos foi pago por meio do Cristo na cruz? Então, que morte é esta? A morte seria a morte espiritual, quando até mesmo o sentido da vida é tirado da nossa consciência, do nosso psíquico, do nosso espírito e da nossa alma. E então o ser é totalmente aniquilado. Contrariando agressivamente o nosso desejo de viver, ela, a morte, pesa sobre nós como uma causa de sofrimento. E quantos de nós, viventes neste mundo, encarnados e prontos a ser realizados, já sofremos, nos culpando de não querer viver ou questionando a vida que temos, e assim deixamos de realizar a vida que nos é dada. Então rompa em você a culpa que você carrega. Ninguém deve ficar e encarar tudo como um castigo, uma punição, um aniquilamento por causa dos seus atos. Somos todos nós lapidados e trabalhados pelos percalços que a vida vai nos dando e colocando-se assim nas mãos do Criador. Quando lemos a Bíblia, ela diz que a morte é o destino do homem. Causa um pensamento amargo em nós. Para quem goza de bens da existência, oferece um conforto dentro de uma perspectiva desejável para os da vida acabrunhada, traz interessante ambiguidade. Enquanto Ezequias chorava a sua morte eminente, Jó invocava a morte com grandes brados. Seria então uma sombra esta morte? Ou apenas algo que nos é colocado para a gente se refugiar da verdadeira vida? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz Coelete. O que foi será, o que se fez, se tornará a fazer, não há nada de novo debaixo do sol. Mesmo sabendo que há um tempo para tudo, tempo de nascer e tempo de morrer, o homem sente na morte uma força inimiga. Mas ela não é nossa inimiga. Ela é como a luva de ferro, o guante da armadura que nos dá o golpe. Ainda seguindo esse percurso, havemos de nos questionar: que é, enfim, a vida senão uma luta do ser humano, todo dia, todo instante, na nossa caminhada de fé? Meu irmão, busque compreender a morte e sua existência entre nós. Digo, presente na criação, pois tudo nasce e um dia desaparece. Esta é a única certeza que realmente temos, que tudo é passageiro. Uma coisa apenas permanece, como relata Paulo, o amor. Somos parte, então, de uma peregrinação, de um longo e breve percurso, onde somos convidados a fazer acontecer a nossa presença no meio a tudo o que a estadia vivencial nos possibilite. Portanto, mesmo que a morte te aflita, venha sobre ti como um espanto, mesmo que a culpa queira condenar a tua consciência, lembre o que foi dito pelo Mestre Jesus. Amemo-nos uns aos outros, como ele
nos ensinou. O amor desfaz a angústia da morte. O amor tira de nós o medo da culpa. O resumo da pregação de Cristo, a síntese do seu evangelho, é justamente isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Conviver com esta certeza de que um dia vamos morrer causa-nos uma estranheza medonha. Mas se nos colocarmos em acolhimento compreensível, seremos favorecidos em não mergulharmos numa tristeza que nos desestabiliza. Seremos, de certa forma, instigados a viver melhor, buscando a alegria que o percurso existencial nos oferece, onde podemos amar e se deixar amar, cair e nos fortalecer para levantarmos, errar e reconhecer o erro, perdoar e ser perdoado. Maurice Magre disse: aspiro tornar os homens alegres pela compreensão da morte, porque até que ela chegue até nós, aprendamos a viver com coerência, sabedoria, iluminação, trabalho digno e caridade perfeita. Diante dessa compreensão, abrir a consciência de que a vida e o amor na vida e pela vida nos instiga e nos faz superarmos os medos, é algo que vai nos impulsionando para não desistir do nosso caminhar, que inicia aqui e termina do outro lado da nossa vida. A ciência não sabe responder a muitas questões. Somente as religiões, em diversas tradições e culturas, com seus credos e doutrinas, bem como as sociedades de pensamentos filosóficos e até mesmo ficções que nos são apresentadas, vêm nos fornecer respostas. Mas, ao menos em nossa vida, a gente sempre vai querer mais que resposta neste mundo material, outras respostas só as encontraremos no mundo espiritual. Desde as origens, os homens não cessam de buscar um sentido a este impensável e impalpável acontecimento, morte e culpa. Ao contrário, com teorias escatológicas testadas nas várias religiões e culturas, é com as religiões monoteístas e até mesmo com as outras poucas religiões politeístas que o triunfo da morte pela morte com a morte se apresenta não como fim, mas como porta de acesso para algo além do que se possa imaginar ou humanamente compreender. Na epígrafe, no Castelo de Argol, recordada por Juliet Gracchus, assim nos provoca: alguma coisa se aproxima. Que surpresa! É a morte, nada mais que a morte. Mas qual a minha culpa? Não quero passar pela morte. O que fiz? Calma, um homem explica que a morte não é nada. Um homem nascido no ano de 1181, batizado com o nome de Giovanni di Pietro di Bernardoni, filho de uma família relativamente bem-sucedida, morto para a vida antiga que levava e renascido para um novo jeito de viver e conviver, chamou a morte de minha irmã. Este homem era, ou melhor, é Francisco de Assis, o qual viu na morte não um castigo pela culpa ou aniquilamento, mas a contemplou como uma transmutação para um novo período do desenvolvimento humano. Um trânsito, a bela entrada para a verdade, para a liberdade, para a vida, o mergulho extasial no sumo bem, a plenificação no amor maior, conhecido por nós como Deus. Olhando para a vida e buscando compreender morte, culpa, perdão, reconciliação e o amor que tudo isso abrange, busquemos crer e esperar por um novo horizonte. Nosso movimentar do Oriente terreno para o Oriente eterno, para além, é algo que todos nós passaremos um dia, pois a nossa vida espiritual aqui se inicia e segue além dessa realidade,
onde todas as tradições imaginam, sensivelmente da mesma maneira, como lugar de felicidade, amor e paz, de merecimento e conquista, numa vida que não cessa. Caminhando para as conclusões, olhemos ao nosso redor e vejamos os sinais da vida e os sinais de morte. O abandono do ser e do que nos envolve é também uma experiência de morte. Morremos para uma vida antiga, ressurgimos para uma vida nova, morremos para a culpa, para o desgaste e ressurgimos para a graça, o amor, a realização, a satisfação de sermos filhos e filhas de Deus. Morremos para tudo o que é impaciente e insuportável, porque se assim fazemos, somos refeitos no amor que tudo supera. O amor que tudo suporta, o amor que é paciente, não é invejoso, tudo crê e faz o que é certo, até quando o certo parece ser errado aos olhos dos rancorosos e amargurados. Meus caros, conscientes ou inconscientes nos movimentos que a vida nos oferece, vida, morte, reencarnação, ressurreição, esperança, desesperança, culpa, perdão, ressurgimento, merecimento, reprovação, tudo isso fazem parte de um ciclo que se abre e que se fecha, que recomeça e que termina. Tudo movimento de graça, transformação por meio da ação do próprio Deus, o qual também está sempre em movimento, mesmo ele sendo imutável. Deus continua a se transformar e a nos transformar, porque ele espera de nós um progresso na alma e no espírito, uma elevação, buscando nele, com ele e por meio dele, o Pai Celestial e todo perfeito. Refletir sobre o absurdo da morte nos faz olhar muito o meu compromisso nesta terra. Por que aqui eu estou? O que aqui vim fazer? Por que eu nasci? Qual é a minha missão? Nossa vida, como peregrinos aprendizes, faz parte de uma breve estadia no ciclo do desenvolvimento humano dentro de uma totalidade cósmica que vai além do nosso ser. Tudo que está submetido à lei do tempo está condenado a morrer, a desaparecer. Todo vivente que acaba de nascer está destinado a morrer, mas não a uma morte eterna, uma morte apenas que é passagem. Pensar na morte e na culpa e numa condenação é pôr-se diante de uma única certeza: ela não destruiu a vida. Então, recorde sempre a letra de uma canção: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: ela é bonita, bonita, bonita. Tire de você a culpa, não tenha medo dos seus erros, nem fique na angústia de que um dia você vai partir. Você só vai mudar de lugar. A vida continua. Faço recordação à simbólica do ramo da acácia, utilizado dentro dos ritos maçônicos, que faz referência à memória da cruz de Cristo. O ramo que é colocado sobre o ataúde mostra que o iniciado, que antes era uma lagarta ou um verme que rasteja pela terra e na escuridão, torna-se, ao sair da sua grisálida, a borboleta colorida que se lança em voo rumo ao sol, à luz. Assim, também devemos nos esforçar para sermos homens e mulheres, jovens e crianças, todos audaciosos em romper o casulo da nossa ignorância e da nossa fraqueza, para arrumarmos a direção da luz, da vida, do amor, da paz, que nos transforma hoje e sempre. Doce a luz, agradáveis aos olhos o sol.
Ainda que o homem viva muitos anos, alegre-se com eles todos, mas lembre-se que os dias de trevas serão muitos. Segue os caminhos do teu coração e os desejos dos teus olhos. Saiba, porém, que sobre estas coisas todas Deus te pedirá contas. Medite sobre risadas altas, as lágrimas que você vai verter por causa da morte de alguém ou da partida de alguém. Aliviarão muito a sua dor. As lágrimas são feitas de água salgada, como o mar. Chorar esta emoção é como tomar banho do mar de dentro para fora. Tudo pode morrer, exceto o amor, porque o amor é a verdadeira vida. Só o amor merece a eternidade dentro de nós. E o amor, que é vida, ela faz e traz em nós fé renovada, esperança que não nos desanima, caridade que nos faz estender a mão e superar tantas provações. Então, viva a tua vida. Segue o baile da existência sem culpas e sem condenações. Jesus levantou-se e disse a uma mulher: Onde estão eles que te condenaram? Ela respondeu: Não sei, Senhor. Não ficou ninguém aqui para me condenar. Ele então olha para ela e diz: Eu também não te condeno. Vá em paz e não erres mais. Lembre, você é um ser em constante transformação para enfrentar culpa, morte, mas também para assumir em você a vida, o perdão e o amor. Muito obrigado.